A obesidade e os transtornos alimentares são questões complexas que afetam grande parte da população. Essas condições não apenas têm um impacto na saúde física, mas também afetam profundamente a saúde emocional e o psicológico dos indivíduos que as enfrentam. Na entrevista de hoje, de dentro para fora, abordagens psicológicas no tratamento da obesidade e transtornos alimentares, exploraremos a abordagem psicoterapêutica, os diferentes tipos de terapia, bem como as estratégias para lidar com as questões emocionais, pensamentos disfuncionais e a imagem corporal. Eu sou Ana Carolina, investigadora pelo Instituto Politécnico de Bragança e tenho o prazer de acompanhar a psicóloga Melina Ribeiro. Melina é psicóloga hospitalar há 15 anos, especialista em oncologia, terapia cognitiva comportamental, neuropsicóloga com extensão em avaliação para cirurgia bariátrica. Seja bem-vinda. Obrigada, Carolina. Qual a importância da abordagem terapêutica para os pacientes, tanto com obesidade quanto para os transtornos alimentares? A primeira coisa, principalmente como terapeuta cognitivo comportamental, é mudança de comportamento. Porque não adianta o paciente ele ir procurar uma ajuda médica, uma ajuda nutricional, se ele não consegue mudar o comportamento. E para isso, na psicoterapia, a gente vai avaliar quais são os gatilhos desse comportamento. Então, por que esse comportamento acontece? Então, isso é fundamental. Para quê? Para que o paciente entenda o porquê que esse comportamento acontece e o que fazer para modificar. Então, esse é o papel fundamental da terapia, pelo menos a terapia cognitivo-comportamental, essa mudança de comportamento. E a descoberta do porquê que esse comportamento ele tem esse gatilho. Né? Por que esse paciente tem de compulsão alimentar, o porquê que ele não consegue ter uma perda de peso efetiva. Então, provavelmente, alguma coisa tem por trás desse comportamento. Qual que é o momento indicado para começar a terapia, tanto para obesidade quanto para o transtorno alimentar? A partir do momento que você se sente desconfortável. Então, sentiu desconfortável, porque é muito difícil, sabe, Carolina, quando a pessoa entende que ela tem um transtorno alimentar. Ela precisa entender que ela tem um transtorno alimentar. Às vezes nem ela percebe. E de repente esse comportamento está tão enraizado que ela acha que aquilo é natural. Então, quando ela começa a se sentir desconfortável, é o momento dela procurar uma terapia. Ou quando alguém percebe que esse comportamento está disfuncional. Porque muitas vezes, principalmente transtorno alimentar, qualquer tipo de transtorno, mas o transtorno alimentar ele é muito fácil de ser escondido. Então, as pessoas escondem esses transtornos. Muito difícil a família ou qualquer pessoa em volta perceber que esse paciente ele tem algum problema. Então, quando eles vão perceber, quando já está numa parte muito extrema daquele comportamento. Então, mas às vezes a pessoa também pode se sentir desconfortável com aquilo. Com a situação. Então, é a partir desse momento. E com relação à obesidade, é a partir do momento que ele percebe que aquilo está prejudicando a saúde dele. Né? Hoje, a gente percebe que também as crianças elas estão tendo um nível de obesidade alto do que antigamente. Então, às vezes, os pais já começam aí a buscar ajuda para essa criança, para que ela não passe a fase adulta dela, a fase de adolescência dela, lutando por uma perda de peso. Então, já começa também na idade infantil. Quais são os tipos de terapia que comumente são utilizados? Tem algum outro tipo, alguma outra abordagem ou depende do paciente? Depende do paciente, né? Todas as abordagens são muito válidas. Né? A gente tem psicanálise, a TCC, que eu sou suspeita um pouco para falar, porque eu sou especialista em TCC, então eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu acredito muito na mudança de comportamento, né? Então, a gente precisa mudar esse comportamento compulsivo, anoréxico, bulímico, para a gente poder ter alguma reação efetiva e alguma mudança que essa pessoa queira ter com relação a esses transtornos. E com relação aos transtornos, a autoestima, a imagem corporal é uma coisa que afeta muito tanto o tratamento como é uma das causas de grande parte dos transtornos. Como que o psicólogo pode abordar esse tema de uma maneira ética e empática com relação à imagem corporal? Tem alguma estratégia que pode ser utilizada? A gente tem várias estratégias, né? Principalmente a parte de reconhecimento da pessoa. Ela precisa se reconhecer dentro daquele corpo. Entender que, às vezes,
É claro, a gente tem pessoas que a obesidade está prejudicando a saúde, né? Ou então fazer uma pessoa que está um pouco acima do peso entender que aquilo também não é totalmente um problema para ela, porque hoje em dia a mídia ela prega uma imagem corporal de perfeição e dificilmente nós vamos atingir uma perfeição, né? Quem atinge eles colocam, e às vezes também tem manipulação da imagem, da foto, né? Então, às vezes a pessoa idealiza um corpo perfeito que ela não vai conseguir, isso acaba frustrando e deixando a autoestima dela cada vez mais baixa. A gente tem um transtorno que é o transtorno dismórfico corporal, que a gente percebe isso muito. Eu tinha uma paciente que ela perdeu peso, né? A gente trabalhou bastante, a gente fazia um trabalho com nutricionista, com psiquiatra, endócrino, fez assim, uma equipe multi bem legal. E ela perdeu bastante peso. E aí ela me contou uma história que ela foi numa loja comprar uma calça. E ela chegou na loja, ela falou que a calça era 42. E a vendedora falou que não, que a calça dela não era 42. E ela falou que ela começou a brigar com a vendedora porque a calça dela era 42. E ela vestiu uma calça 38. A vendedora falou, não, o seu corpo é esse. Então, ela não conseguia se identificar mesmo naquele corpo magro. Como eu já ouvi histórias, por exemplo, em cursos, nos cursos que eu fiz de avaliação, de pessoas que emagreceram pós-bariátrica e não se reconheceram naquele corpo magro e voltaram a engordar tudo de novo, porque eles se reconheciam no corpo obeso. Então, assim, a gente tem as duas vertentes. A gente tem o lado da pessoa que não se reconhece magra, né? Ela ainda continua vendo ela como obesa, e a gente tem aquela pessoa que emagrece e também não se reconhece e volta a engordar. Por quê? Porque ela precisa daquilo para se reconhecer. Ela não tem mais uma identidade. Sim. Então, assim, a gente precisa fazer aquele paciente entender qual que é o pertencimento dele àquele corpo. O que aquele corpo significa para ele. Porque, às vezes, é uma das coisas que a gente percebe muito em terapia. Às vezes a pessoa ela quer deixar um corpo para ela não ser visível, por exemplo. Por quê? Porque um corpo maior, ele acaba sendo mais visto, né? Uma mulher, principalmente as mulheres, né? Uma mulher maior, ela acaba sendo muito vista. E às vezes eles querem perder peso não pela saúde, não pela estética, mas porque eles não querem ser vistos, eles não querem ser notados. Então a gente precisa entender o porquê disso. Por que eu não quero ser notado? Né? Então tem muita coisa por trás desse comportamento alimentar disfuncional aí. Então, a maioria, assim, se eu falar pra você que 98% que chega em consultório, ou que a gente vai fazer avaliação de bariátrica, ou que a gente conhece histórias, a maioria é por conta de algum problema relacionado à parte emocional. E você comentou com relação a pacientes bariátricos, esse tratamento também, o psicólogo ele tem que estar envolvido em todo o processo. Em todo o processo. Por quê? Eu costumo falar que a bariátrica, ela é uma coisa, assim, muito grande para esse paciente. Por quê? Porque ele entra numa sala de cirurgia, podendo comer 3.000, 4.000 calorias, ele fecha o olho em torno de, 5, 6 horas pós-cirurgia, ele abre o olho e ele não pode comer mais aquilo. Então, ele tem que ter uma visão de uma porção muito pequena. E às vezes a gente tem paciente que ele não consegue, que esse visual dele não foi trabalhado. Então ele olha aquela porção, mesmo sabendo que o estômago dele tem capacidade para aquela pequena porção, ele não consegue. Ele acha que aquilo vai matar, porque ele não vai conseguir sobreviver comendo só aquilo. Então é necessário que o psicólogo esteja junto para trabalhar isso também. E outra coisa, às vezes não, muitas vezes a gente vê pessoas indo para bariátrica não estando preparado. Por quê? Porque se você não trabalha esse emocional que tem por trás desse comportamento destrutivo, se você não entende o porquê que esse paciente chegou, né, nesse peso, se ele não trabalha mudança de comportamento, ele vai fazer a bariátrica, ele vai perder um grande peso num curto espaço de tempo e ele vai engordar de novo. E quais são os desafios mais comumente encontrados assim na prática clínica, tanto para obesidade quanto transtornos alimentares? Autossabotamento. É aquele paciente que se autossabota o tempo todo. Ele tá ali, ele tá buscando alguma coisa, mas ele se auto-sabota o tempo todo. Por quê? Porque ele ainda não entendeu
qual que é o processo e o que ele precisa mudar de comportamento, né? Então, assim, a gente tem, às vezes, pacientes muito resistentes. Não deixa de ser um vício a comida, né? Hoje, por conta desse grande número de obesos, né, de transtorno alimentar, a gente tá vendo como um vício mesmo. Então, precisa mudar. Qualquer pessoa que tem um vício em alguma coisa, ela precisa mudar um comportamento. Para quê? Para que ela consiga sair desse círculo, né? E às vezes a pessoa também não está disposta, ela precisa estar disposta. É igual quando a gente fala de um paciente que vai fazer tratamento, um usuário de drogas, por exemplo. Ele precisa querer se tratar para ele conseguir melhorar. É a mesma coisa, ele precisa querer mudar comportamento para ele melhorar. Para ele atingir um objetivo, para esse transtorno cessar, porque a gente sabe que esse transtorno ele vai gerar algum problema de saúde física para ele, né? E quanto à obesidade também vai gerar um problema de saúde física para ele, né? Sim. Então, eu trabalho lá no hospital, então eu vejo quanto a obesidade, ela vem... o paciente chega pra gente já no estado de saúde, assim, bem deplorável. Então, a gente precisa trabalhar com esse paciente para ele entender que a vida dele que tá em jogo. Só que, às vezes, é muito difícil, porque ele precisa querer. E, às vezes, aquele paciente tá ali por conta de um parceiro, por conta de uma família que tá em cima, que pra ele se tratar ele mesmo não quer. Então, ele precisa querer, ele precisa estar disposto. E qual que é o papel da família no tratamento dessas doenças? É muito importante ou depende só da pessoa? Muito importante. Por quê? Porque a família, ela tá lá em volta desse paciente. Esse paciente, ele precisa dessa família do lado, até porque, às vezes, é um familiar que faz a refeição. Então, é um familiar que dá essa refeição para esse paciente. Então, é um familiar que está ali disponibilizando coisas para esse paciente comer, né? Até como felicidade, sabe? Usando a comida como forma de, não vou levar um chocolatinho para ela ficar feliz. Vou levar um docinho porque ela gosta, né? Então, assim, a família é muito importante nesse processo, porque ela precisa entender que ela também tem que estar no meio do processo junto com o paciente. Sim. Então, muitas vezes é necessário chamar essa família, chamar esse parceiro, chamar esses filhos e falar, olha, tá acontecendo isso e a gente precisa mudar isso. Então, o que vocês vão ajudar dentro de casa? Uma das coisas que eu percebo muito, quando eu fazia as avaliações, os parceiros com muitos ciúmes da esposa, quando a esposa começava a perder peso. Ou então naquela fantasia de que a esposa fosse fazer uma bariátrica, perder peso e separar deles. O medo, uma insegurança. Então, o que eles faziam? Eles sabotavam a dieta da esposa quando ela entrava nesse processo. Então, assim, a gente percebia muito isso. Então, trazer esse parceiro para fazer ele entender que não é porque ela vai emagrecer que ela vai deixar ele, né? Que tem toda uma coisa por trás, uma saúde por trás dessa esposa que precisa perder esse peso. E na sua experiência, tem alguma história de sucesso, alguma lição valiosa que você compartilha com seus pacientes que passaram pelo tratamento tanto da obesidade ou de transtorno alimentar? Assim, a gente tem bastante história muito boa com relação a isso, de pessoas que entenderam um pouco esse processo. Mas uma coisa que eu queria compartilhar com você é que o que eu percebo muito hoje, Carolina, é que a maioria dos pacientes, principalmente as mulheres, que vêm com algum transtorno alimentar ou já com uma obesidade instalada, são mulheres que passaram por abuso sexual, abuso físico de alguém próximo, enfim, principalmente que passaram por isso na infância. Então, eu percebo que elas compensam muito, principalmente aquela questão que eu te falei no começo de corpo, dessa questão de às vezes é querer emagrecer para não ser notada, ou às vezes é querer engordar para não ser notada, para que ninguém queira se aproximar e fazer mal. Então, isso é uma coisa, assim, é um dado que eu tenho pesquisado bastante, que a maioria, principalmente das mulheres com obesidade, elas passaram por algum abuso. Daí a grande importância do tratamento psicológico. Exatamente. Né? Porque vamos pensar que
Se a questão é essa, se você não trabalha, não faz com que a pessoa entenda, processe tudo isso que ela viveu, esse sofrimento, que é um sofrimento muito grande, vai ser muito difícil ela mudar um tipo de comportamento. Por quê? Porque ela sofre com isso, com uma coisa que aconteceu lá na infância, com uma coisa que aconteceu muito tempo atrás. Eu tinha uma paciente que ela falava que ela não queria ser notada. Então, por isso que ela engordava. Mas isso quando ela era criança. Então, ela falava, eu engordava, eu queria comer, ficar gordinha, porque ela tinha sido abusada sexualmente. E aí ela falava, eu não vou ser notada, porque ninguém gosta, entre aspas, de gordo. Ela falava muito isso. Então, e foi quando ela começou na verdade, essa fala dela foi depois de um tempo de terapia. Quando ela começou a entender e processar por que ela comia. Porque ela não queria ser notada, ela não queria ser vista. Então, ela queria ser gordinha, porque daí o gordinho não ia chamar atenção na rua. Só que ela tinha um corpo muito bonito. Mesmo gordinha, ela tinha um corpo muito bonito. Então, ela conseguia chamar atenção na rua, mesmo gordinha. Então, aquilo incomodava. Então, o que ela passou a fazer? Ela trocou. Ela inverteu. Aí, ela queria emagrecer para não ser notada na rua. Então, virou um transtorno. Então, no começo era uma obesidade, depois virou um transtorno alimentar, uma bulimia. Por quê? Porque ela precisava emagrecer, porque mesmo ela estando gordinha, ela chamava atenção na rua. Então, olha pra você ver como tudo que aconteceu nessa infância influenciou nessa pessoa, né? De passar de um transtorno para outro. Por quê? Porque ela não quer ser vista, ela não quer ser percebida. Por quê? Porque ela já foi percebida quando era criança na rua e foi muito sofrido para ela. Ela teve um sofrimento muito grande. Então, é uma das coisas assim que eu mais percebo em relatos, não só em paciente em consultório, em relatos, em histórias. Então, isso é uma coisa assim que eu vejo que mexe muito comigo nesse sentido. Né, de querer entender o porquê dessa história, né, o porquê desse comportamento e poder fazer com que a pessoa perceba isso e ela consiga realmente, independente do que for, se for para ela continuar um pouco mais acima do peso, se for para ela emagrecer, enfim, mas que ela entenda realmente o que acontece com ela. A raiz do problema e exatamente. O porquê de tudo aquilo tá acontecendo. Exatamente. Né? Eu acho que isso, na verdade, é o principal. Psicologia desempenha, então, um papel vital no tratamento tanto da obesidade quanto dos transtornos alimentares, na relação que a gente tem com a comida e com o nosso próprio corpo, sendo, então, uma componente indispensável no tratamento dessas doenças. Muito obrigada, Carolina, pela sua disponibilidade. Obrigada a você, Carolina. Imagina.